Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores, Sr. Ministro, quero começar por saudá-lo e mesmo saudar o facto do Governo não ter reduzido o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, apesar de ter transferido os assuntos europeus para a tutela direta do Primeiro-Ministro. Reconheço em abstrato alguns méritos nessa transferência, e sei que isso acontece em alguns países, mas não posso deixar de dizer que é uma decisão errada, injusta e que desvaloriza objetivamente o Ministério. Se é verdade que a Europa é hoje tanto política externa quanto política interna, também é certo, como todos sabemos, que a opção europeia é a prioridade da política externa portuguesa. É difícil compreender o racional de retirar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a sua prioridade. Tal facto torna-se ainda mais evidente com o regresso da guerra à Europa, com uma dimensão que não conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial. Como disse o eurodeputado Guy Verhofstadt, a guerra é da Ucrânia uma batalha pela alma europeia, Kiev é a capital da Europa. Se Kiev é a capital da Europa, a Europa é novamente o centro do sistema internacional. A Federação Russa está a tentar rever a ordem regional europeia saída da Guerra Fria e não se conformará enquanto não conseguir alterar as fronteiras no que considera a sua área de prerrogativa especial, ou zona de influência, no espaço pós-soviético. Sr. Ministro, pergunto-lhe se acredita sinceramente que é possível gerir o Ministério dos Negócios Estrangeiros sem os assuntos europeus, sobretudo nesta atual conjuntura de guerra na Europa, e pergunto-lhe ainda se acha que vai correr bem a circunstância dos negócios estrangeiros e dos assuntos europeus partilhar o mesmo orçamento, apesar de terem tutelas diferentes. Consideramos igualmente positivo o facto de o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros aumentar ligeiramente, mas é preciso ser mais ambicioso. A diplomacia deve ser a linha da frente da nossa atuação externa. Temos de fazer do soft power o nosso primeiro recurso. O hard power é um instrumento indispensável dos Estados, mas destinado a ser usado apenas em último caso, quando todas as tentativas de resolução dos conflitos por via diplomática falham. O diálogo, a cooperação económica e a ajuda ao desenvolvimento devem ser as prioridades da nossa política externa. A atração do poder é importante, mas hoje o mundo precisa, acima de tudo, do poder da atração. O poder como um fim em si mesmo quase destruiu a Europa no século XX. Foi a atração que reconstruiu o continente europeu, foi ela que criou a União Europeia, foi também ela que transferiu os campos de batalha de Verdun e Somme para o Parque dos Príncipes e o Allianz Arena. É por tudo isto fundamental valorizar a diplomacia, o corpo diplomático, assim como alargar a nossa rede de embaixadas e consulados. A guerra não pode ser um pretexto para desvalorizar o diplomata e a diplomacia. E pergunto-lhe, concretamente, o que é que o Governo está a fazer neste âmbito, o que é que está a prever fazer para valorizar o nosso corpo diplomático e a diplomacia portuguesa. As verbas do Programa de Recuperação e Resiliência são uma grande oportunidade. O Orçamento de Estado faz referência a projetos no âmbito do PRR, para a aquisição de bens e serviços, concretamente para a transformação digital, mas não especifica. Fez agora na sua intervenção inicial alguma especificação dessas verbas. Eu salientava a parte que falou para as comunicações. É muito importante fazer um reforço da segurança das nossas comunicações. Gostei de ouvir falar disso. Gostaria que tivesse sido mais concreto, mas compreendo também que não possa ser muito mais concreto. Uma última palavra para a ordem multilateral. Aqui o papel das Nações Unidas é decisivo e devemos combater as tentações unilaterais ou nacionalistas e os desvios do direito internacional. O multilateralismo tem sido garante de paz e prosperidade, mas também, de forma realista, de defesa dos interesses dos Estados pequenos e médios. Vemos, por isso, com preocupação, os ataques ao secretário-geral da ONU, que visam, acima de tudo, a enfraquecer a organização e a ação coletiva. Apoiamos fortemente os esforços de António Guterres no sentido de promover a paz na Ucrânia e apoiamos, de forma mais geral, a sua agenda de reforma do sistema de Nações Unidas. Sr. Ministro, pergunto-lhe se está disponível para reforçar as nossas missões multilaterais nas várias sedes das Nações Unidas e fazer disso uma prioridade. Muito obrigado.